de sol, raio de luz. Tudo bem com você que tem como signo solar seu ascendente ou seu descendente a constelação de Câncer? Está aí, né? Aniversário chegando, eita nós! E o São João já chegou aqui no nosso arraiá, no arraiá da Cigana Isolda. Seja bem-vindo. Esta é uma leitura temporal. Tem algum alerta, algum direcionamento? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Então fica ligadinho, fica até o final e vamos evoluir juntos. Eu peço a você, deixa o joinha, aperta o joinha aí, porque é assim que as plataformas digitais entendem que o nosso trabalho é bacana e recomenda para outras pessoas. Vamos lá, cancerianos e cancerianas de luz em constante evolução. A carta que apareceu aqui para nós foi a carta de número 41, que fala da morte do xamã, mas ela fala também da morte e do renascimento. Então, ciclos que se encerram e ciclos que recomeçam. Vejam que ele traz, né, um lado do rosto branco, outro lado escuro. E o que é que esse xamã cara pintada aqui quer conversar com você, canceriano, canceriana de luz e em evolução? Essa lâmina aqui, ela vem te advertir que você está processando agora um ciclo de morte, de finalização, para que possa ocorrer o verdadeiro renascimento. Para que isso ocorra, você deve verificar quais são seus hábitos, seus comportamentos, relacionamentos, qual é a parte do seu ser que precisa morrer para que a outra renasça. Ajude esse processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe ir aqueles aspectos obsoletos da sua vida, pessoas e situações sejam removidas e abra espaço para o seu próximo ciclo de vida. Lembre-se sempre que você deixa a sua velha imagem morrer para que crie um terreno fértil para semear nova imagem que vai ser muito mais estimulante para a sua vida. Quando você se permitir e deixar que os velhos padrões morram com dignidade, o ciclo de renascimento que vem aí vai ser repleto de boas promessas, de alegrias, de realizações. Então vejam aí a conversa do tarô xamânico com vocês. Vamos ver aqui o que o oráculo das deusas tem a dizer para você, canceriano, canceriana de luz, em constante evolução. Olha, virou gratidão, né? Virou a carta de Minerva. Ela é a deusa das crenças. Creia nisso. Você que está aí desesperançado, não creio em mais nada, nada acontece, né? Aquela vitimização básica do canceriano. Aí eu te pergunto aqui, Minerva te pergunta, né? Você já parou para examinar se você está vivendo a vida que você sempre sonhou? Que as suas escolhas, seus pensamentos, suas atitudes são realmente fruto daquilo que você aceita como uma verdade? Ou aquelas velhas crenças, né? Conselho dos pais, broncas da professora, estão aí rondando a sua cabeça. Menina, não faz isso que é feio. Menino, isso não é para você.
Cuidado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Não confie nos homens. Mulheres não são todas iguais. Então, assim, todas esse besterol, Minerva entra na sua vida para que você reveja essas limitações e como seu pensamento tem drenado sua energia. Meus amores, não importa o que as pessoas pensam da gente. Se for pra gente ficar bonitinha na fita, mas viver chorando infeliz, cai fora! Os outros são os outros. Aqueles que mais opinam e lhe dão conselhos são aqueles que não sabem nem dirigir suas próprias vidas. O que importa é que, errando ou acertando, você precisa escrever tua própria história e assinar com caneta de ouro. Tá aqui, tá dito por Minerva. Vamos ver o tarô dos guardiões. O que o tarô dos guardiões tem a dizer para vocês. Ih, já caiu uma carta aqui. O tarô dos guardiões traz um recado de quem aqui? Exu Tiriri. Eita, faz tempo que não aparece aqui para ninguém. Apareceu para você, canceriano e canceriana. E aqui mostra uma pessoa se achegando na sua vida, uma pessoa que é estranha para você, mas que é bem intencionada, uma pessoa que não é da sua família, mas que está no seu caminho para te auxiliar, que é uma pessoa portadora de notícias importantes, tá? Principalmente para te ajudar a manter a tua boca fechada, a desconfiar de um homem que quer deturpar a sua reputação, levantar calúnias de você. Eita, que sempre tem uma praga na vida das pessoas querendo fazer, né? Aprontar. Difícil, não pode ver ninguém em paz. Deus me livre. Ô mundinho cruel. Vamos ver o que o tarô da Bruxa Verde tem a te dizer, canceriano e canceriana. Vamos lá. Ô, gente, que carta mais linda, não podia ser melhor, né? O sol tira toda e qualquer negatividade da vida da pessoa quando ele aparece num jogo. Porque, além dele estar quase no fim do tarô, que é a carta de número 19, ele é luz, ele é abundância, sucesso, felicidade, né? É uma carta maravilhosa, que mostra que você consegue alcançar aquilo que deseja, que você é capaz, sabe? São assim questões importantes sendo resolvidas com calma, com leveza, sucesso nos seus objetivos, sabe? Aquele sorriso estampado no rosto, dissipando a escuridão da sua vida, dissipando a confusão, a dúvida, atuando em várias áreas, energizando a sua vida. É uma carta de otimismo, de abundância, de positividade. E no amor é presságio de felicidade, de um relacionamento com uma conexão muito forte, muito radiante, confiança, aquele amor que tá aí, sabe, desabrochando forte. Eu vejo aqui um noivado, até mesmo um casamento. Amar e ser amado. Quem está tentando engravidar, pode vir aí uma linda criança. Então, assim, redescubra o prazer de viver a dois, de apaixonar-se novamente, de voltar a sorrir de orelha a orelha, de ser feliz, de pular de alegria. Para quem é solteiro, tá na hora, né, de você pôr tua aura para brilhar, contagiar as pessoas, celebrar a si mesmo, e quem sabe alguém vai ver esse seu brilho e seja aí um relacionamento duradouro, vindo para ficar. E nas finanças, nos trabalhos, para quem está trabalhando, tem seu próprio negócio, momento ideal para manifestar o que deseja, uma carta de sucesso, de otimismo, de motivação e principalmente de cooperação entre você e seus colegas.
Se você está interessado em conseguir uma promoção, aumento de salário, ó, momento de você se dedicar e mostrar a que veio, focar. E essa motivação pode fazer com que você alcance esse sol que você quer chegar. Para quem está desempregado, a oportunidade está batendo na porta, tá? É a tal mudança de vida, é o emprego que você quer para mudar a sua vida, para começar uma nova carreira. E assim, sabe, até para começar uma nova parceria, uma coisa autônoma, é o momento. É você, Câncer, brilhando para todo lado. E na situação financeira, se você está passando por problemas, com a maioria de nós, haverá uma mudança positiva, uma situação de melhora financeira. Então o sol vem chegando, né, para trabalhar os teus pontos mais íntimos, realizando teus desejos. O que eu posso falar dessa carta sobre a tua saúde? Olha, em geral tua saúde tá bem, tá? Não tá, mesmo que você esteja com algum comprometimento, eu vejo você se restabelecendo. E inclusive quem tá precisando fazer uma dieta, é a hora certa de começar, tá? É um pedido para você cuidar da sua alimentação. Vamos ao tarô cigano. Eu peço permissão aos seres de luz para acessar a egrégora do signo de Câncer. É uma leitura coletiva, mas que as energias possam fazer sentido para algumas dessas pessoas. Vamos lá. A base energética vem da carta da árvore. É uma carta de conexão com a espiritualidade, é uma carta das matas, é uma carta de Oxóssi, que fala em crescimento, em saúde, maturidade, paciência, mas que as coisas levam um tempo, não adianta se apressar, tá? Então eu vejo aqui muitos cancerianos ligados às tradições, aquilo que foi passado de geração em geração, mas que é preciso que haja mudanças no seu pensamento. E aqui alerta de novo para má alimentação, precisa melhorar. Vejo assim que os seus esforços e investimentos vão dar frutos, que após toda essa espera, essa batalha, você vai receber um sinal para seguir no caminho certo. Mas é necessário que você permita que o novo faça parte da sua vida, sem esquecer o que viveu até hoje. É o momento de se sentir realizado e de compartilhar com as pessoas amadas essa sua felicidade. Essa carta fala muito de alguém que se mantém preso a crenças antigas, pensamentos ultrapassados, teimoso, não quer aceitar o novo e está preso num mundo que impede ele de ser feliz e de se realizar. Presta atenção, você que está preso nessa energia aí, tá? Quem está num relacionamento, está num momento transparente, tem costumes que não mudam. Vocês sabem, é preciso aceitar as limitações do outro, mas vocês têm uma energia muito bacana para ter uma relação duradoura e proveitosa. Precisa, às vezes, de uma folga na rotina para se curtir mais, tá? E quem tá sozinho vem aí, que vai querer namorar, noivar, casar, aquelas coisas de tradição nos mínimos detalhes. No trabalho eu já falei, eu vejo tudo dando certo, tá? O conselho aqui, ó, essa carta representa aquilo que você vai conquistar, que vai dar fruto, uma conquista definitiva, que vai se enraizar com força. Você tá sob a proteção da Mãe Natureza, então tenha contato com as coisas verdes, tome um banho de chuva, um banho de mar, banho de rio. Eu vejo aqui coisas boas no seu caminho. Você é uma pessoa boa, que semeou bem, pois que venham as coisas boas. Vamos lá. Olhando essas cartas aqui, ó, eu vejo que alguns de vocês estão com uma certa confusão
uma perturbação mental, sabe? Não estão conseguindo enxergar a verdade com relação aos sentimentos. É preciso ter equilíbrio. Vocês estão em desequilíbrio. Porque tá chegando um novo amor na sua vida e você tem que deixar ir o passado. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui mais para cima para vocês verem. Olha aí, ó. No passado vocês tiveram um tipo de relacionamento mais a nível químico, sabe? A nível sexual. Isso aqui não era bem um amor, uma paixão, é uma química. Mas que agora você vai se curar disso, ver uma fase de estabilidade, sabe? Porque esse relacionamento aqui era uma coisa antiga, tipo assim, nem assumia você, era um amante fixo. E traía você, o pior é isso, metia o chifre em você, né? Aí danou-se, aí doeu. Além de ficar te enrolando, ainda botava um chifre lerdo. O conselho aqui é para você buscar novos caminhos, novas formas de evolução. E eu vejo o seu dinheiro, sua prosperidade aumentando. Porque você vai se libertar desse homem doente, do físico, do espiritual e do emocional. Aqui, gente, os ratos, os desgastes, fala de alguns de vocês tendo algum probleminha de saúde aí, ó, principalmente área renal, e alguns de vocês crescendo financeiramente por meios ilícitos. Cuidado, que aqui a gente planta e a gente colhe. Agora sim, esse homem doente aqui também, ó, ele pode estar com problemas renais e nesse momento a saúde dele vai dar uma estabilizada. Interessante isso. Mas essa pessoa é uma amiga ou faz parte de sua vida? Não sei. Eu vejo alguém que já vem doente há um tempo, mas parece que agora vai dar uma estabilizada. O fundo do deck de vocês virou a carta do mar ou a carta do navio. E é uma carta que fala aqui em situações chegando, tá? Situações principalmente de saúde, chegando aqui na vida de vocês, tá? Vai chegar resultado de exame, alguma coisa. Então, se você ou alguém tá doente nessa área renal, vai ter uma mudança para melhor, tá? Nessa coluna aqui, vocês têm a carta das nuvens ou dos ventos, como assim queiram chamar. É uma carta um pouco problemática, muito, porque ela é a carta das confusões, daquilo que a gente não consegue ver, de ter uma névoa na frente dos olhos. E eu vejo aqui uma viagem que ainda não foi decidida e que tá te atormentando, tá causando muitos transtornos na tua cabeça. Isso tá te deixando estressado, preocupado e desgastado. E essa viagem, ela é relacionada a um homem que ele não fala a verdade. Ele é falso, ele não mostra quem ele é de verdade. E você está sendo iludida por essa pessoa para fazer essa viagem, essa coisa que ele quer fazer, talvez uma oportunidade que ele queira com você, mas é falso. Seja em que setor for que esse homem existe, seja numa sociedade, seja num amor, na família, ele é falso. Ele esconde a ratazana que ele é. Nessa coluna aqui, vocês têm a carta do coração, que é a carta dos sentimentos. Porque o canceriano em si, ele é muito emotivo, ele é muito sentimental, né? É uma pessoa assim de 8 ou 80. E aqui fala desses sentimentos que estão acabando e que essa pessoa quer porque quer viajar com você para mexer com o teu sentimental. Ai, 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 ai. Será que você vai cair nessa armadilha? Hein, canceriana, hein, canceriano? Porque é uma pessoa materialista, apegada ao dinheiro, que quer estar com você porque sabe de onde tirar.
Ele sabe que ele vai estar seguro e estável ao seu lado, então ele quer te sufocar, ele quer ter aquele amor de posse para ele lhe extorquir. É um homem de péssimo caráter. Nossa Senhora. Nessa linha aqui, eu tenho a carta do aliado. É engraçado que ali veio a figura assim, também, de um pai, de um tio mais idoso que é muito manipulador. Veio desse homem, dessa tranqueira, esse namorado gaiato, que eu, pra mim, na minha época, tinha outro nome, né? Uma pessoa que é sustentada por uma mulher tem nome, mas não vou dizer aqui que o YouTube me bloqueia. Mas veio também esse homem mais velho, que se aproveita do seu estado de doença para lhe manipular. Coisa estranha, né? E tem um sócio também aqui que rouba, hein? Vixe. A cobra aqui tá fumando, tá brava, né? Que coisa esquisita, gente. Estão sendo ruídos os cancerianos por alguém. Aqui eu vejo, né, reencontro com amigos. Talvez você faça uma viagem que encontre pessoas queridas que há muito tempo você não vê. Aí sim uma viagem boa, né? Não para levar marmanjo para comer nas suas costas. Vejo a perda de uma pessoa muito importante, de um amigo que está com problemas psicológicos. Uma pessoa que talvez chegue às vias de fato e não suporte a dor de viver. Sinto muito em dizer isso. Inclusive pode ser um amigo parceiro, um sócio. E é uma parceria forte financeiramente, né? Vejo também saindo da sua vida uma amizade muito interesseira, que te rodeia, que diz que te ama, que te ajuda, mas ó, atrás de din-din, né? Vai ser cortada da sua vida. Vejo aqui também alguém, nessas duas cartas aqui, ó, que tem uma sociedade ou um cargo de chefia empregado que é estável, uma pessoa que confia em você, que pode te indicar para a tua famosa promoção. Assim como eu também vejo sócios, parece que dois ou três, não são dois. São 2 ou 3, mas tem um sentimento como se fosse família, mas vocês não são. E aqui a parceria é forte, hein? Aqui é um por todos, todos por um, vocês estão juntos para o que der e vier. Muito bem. Nessa linha aqui, vocês têm a serpente, cobrinha, né? Essa cobrinha aparece aqui com o fundo do baralho do mar, dizendo para você, e cobra lá fala, cobra sibila, né? Faz aquele, põe a linguinha para fora assim, né? Destilando aquela saliva tóxica. Pois é. E ela vem aqui com o cigano e com a âncora. Mas vamos parar de brincadeira, né? Vamos usar o que diz. Então aqui quando eu olho o fundo do baralho, que é a carta do mar, eu vejo uma traição que vai mudar todo o rumo que você vem perseguindo, vai te deixar bastante instável emocionalmente. É claro que essa traição vai vir por um homem, né? Um homem sensual, que é bom vivant, gosta de sexo. E você vai se sentir muito inseguro ou insegura com essa traição que vai ocorrer. Porque você achava que tinha controle de tudo, né? Entre achar e ter, principalmente por uma pessoa desse mau caráter que eu vejo aqui, na área do amor, uma pessoa que te explora, só podia trair, né? Não tem o que fazer, não trabalha, tem quem sustente, vamos trair. Então, meu amigo, traição acontece quando você dá oportunidade, parece que você deu todas. Então, meus amores, vamos aqui ressignificar nossa caminhada, como disse Minerva, vamos tirar as crenças limitantes, vamos deixar ir aquilo que não presta mais e vamos brilhar com o sol. Porque nós vamos agradecer a vida, que ela é um milagre. Agradecer o presente, porque é isso que nós temos hoje. Agradecer o que se foi, porque cumpriu o seu propósito. Agradeço
e recebo, porque é tudo para o nosso crescimento. Agradeço ao universo. Gratidão, gratidão, gratidão.